Você sabia que o Filho de Deus tem a maior vantagem do mundo ao lado de Deus? Quero dizer, há um ditado que diz assim: com Deus é a maioria. Não sei quem disse isso, mas é a mais pura verdade. Isso se alinha com tudo o que as Escrituras dizem sobre Deus trabalhando junto com um indivíduo e colocando as coisas em ordem em sua vida. Por exemplo, Deus, ao falar com Josué, após sua nomeação como novo líder de Israel, disse a ele em Josué capítulo 1, versículo 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Tome nota destas palavras muito poderosas aqui. Quem pode dizer a alguém tais palavras? Até o homem mais forte do mundo é derrotado por alguém mais forte que ele depois de um tempo. O corredor mais rápido pode manter o título por um tempo, mas logo alguém tomará o seu lugar. Agora, essas pessoas não perdem esses títulos porque ficam mais lentas, mas sim porque outra pessoa aparece e supera seu recorde. Outra pessoa treina para se tornar mais rápida ou mais forte e, eventualmente, tira o título delas. Meu ponto aqui é o seguinte: há apenas uma pessoa que pode falar isso e permanecer. É aquela com um histórico de consistência em força, glória, domínio e poder. Desde o início dos tempos até agora, e mesmo depois, Deus continuará sendo Deus. Ele permanecerá todo-poderoso. Ele permanecerá Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nunca desaparecerá com o tempo. Nunca vai envelhecer, enfraquecer-se, ou mesmo morrer, sendo substituído por outra pessoa. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é o único que pode fazer exatamente o que diz e nada pode impedir. Deus é tão capaz de fazer o que diz que ele não tem motivos para mentir sobre nada. O que quer que ele prometa, ele pode cumprir. Você não precisa se preocupar com nada quando Deus lhe faz uma promessa. Não precisa. Quando ele estabelece uma ordem, nenhuma força humana pode mudá-la. Números capítulo 23, versículos 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Está vendo? Ninguém pode mudar isso. Absolutamente ninguém, meu amigo. Então, mesmo que Deus te prometa o impossível, algo que não existe na história, que nunca foi feito e nunca se ouviu, saiba que você está prestes a ser o primeiro. Por quê? Porque se Deus decreta ou promete algo, mesmo que não exista antes, suas palavras trazem isso à vida imediatamente. Ele falou e ossos secos ganharam vida e receberam carne sobre eles. Ele falou e um marido velho com sua velha e estéril esposa receberam a capacidade de gerar um filho. Se Abraão e Sara foram coincidências, que tal Zacarias e sua esposa Isabel? Ele falou a uma virgem e ela recebeu a capacidade de conceber um filho sem precisar ter relações sexuais com um homem. Caro amigo, tendo ouvido isso, quem você prefere ter ao seu lado? De quem você prefere depender? De Deus ou do homem? O salmista, falando sobre a grandeza e vantagem da presença de Deus com o seu povo, disse em Salmos 114, versículos 1 ao 8. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó,
o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Você ainda não consegue enxergar a grandeza de Deus? Talvez você tenha tido repetidas decepções e muitas pessoas tenham quebrado sua confiança. E agora você sente que confiar em Deus com suas lutas, medos e ansiedades é uma perda de tempo, embora seja bastante compreensível se sentir relutante e confiar novamente. Mas lembre-se disso: Deus não é um ser humano. As coisas que limitam as pessoas não limitam a Ele. Ele não é limitado pelo espaço ou pelo tempo. Mesmo a falta de recursos não pode parar Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você lembra de como ele criou os céus e a terra? Deus literalmente chamou tudo à existência do nada, usando apenas palavras. E esse mesmo Deus tem tudo para consertar o que precisa ser consertado em sua vida. Sim, você ouviu direito. Esses problemas que te dão noites sem dormir, essas preocupações, ansiedades e medos, elas não são irreparáveis. Você pode confiar a Deus os seus medos, meu amigo. Você pode confiar a Ele suas ansiedades. Você pode confiar a Ele suas preocupações. Qualquer que seja a necessidade em sua vida agora, Deus está te pedindo uma coisa: entregue tudo a Ele. O apóstolo Pedro usa as palavras lançando toda a vossa ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele ama você, meu amigo. Reflita sobre isso por um momento. Porque Ele cuida de mim, Deus cuida de mim. Não é de se admirar que Ele esteja interessado em me ajudar. Não é de admirar que Ele ainda não tenha permitido que minha situação me destruísse. Ele se importa comigo. O mundo e as pessoas podem não se importar comigo, mas Deus se importa. Reflita um pouco sobre isso. Então, o fato de Deus pedir para você lançar suas preocupações sobre Ele, não é porque Ele quer tirar vantagem. As pessoas podem fazer isso para os seus próprios ganhos egoístas, pois precisam de você. Porém, a verdade é que você precisa de Deus mais do que Ele precisa de você. Ele é Deus por si mesmo, mas nós não somos nada sem Ele. Um dos maiores desafios dos crentes hoje em dia é o problema da fé. Eles tiveram conhecimento e ouviram diversos testemunhos da fidelidade de Deus para com aqueles que o convidam para cuidar de suas situações. Às vezes muitos de nós até pregamos e encorajamos os outros com isso, mas quando chega a nossa vez, relutamos para deixar Deus agir. Preferimos confiar em alguém que, com base em nossa avaliação, tenha o que é necessário para nos ajudar. Talvez um bom salário, um coração atencioso, um cargo influente ou posição política e assim por diante. Às vezes esquecemos que estamos falando de humanos. Eles podem ir à falência, podem perder o emprego ou o cargo, podem adoecer ou morrer. Podem até voltar atrás em sua palavra e optar por não cumpri-la por um motivo ou outro. Eles podem escolher fazer isso por outra pessoa, oferecendo a eles algo que você não está oferecendo. Há uma lista de razões, mas não com Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus está deliberadamente interessado em pessoas com fardos de medo, ansiedade e preocupações, para que Ele possa dar alívio. Deus não quer que você ande com pesos desnecessários. Ouça, não há prêmio ou recompensa para a pessoa mais medrosa, preocupada ou ansiosa. Em nenhum lugar do mundo ou no céu, alguém é elogiado por seus medos ou preocupações. Pelo contrário, as Escrituras registram que Deus constantemente diz: não temas, por até 365 vezes. Ou seja, durante os 365 dias de cada ano,
Não deixe o medo entrar. Ora, o medo é um fardo. O medo é um assassino. Seus medos limitam você. A preocupação e a ansiedade te matam pouco a pouco, até que você se torne uma sombra de si mesmo. Essas coisas nunca te capacitam para ter o sucesso ou te motivam a agir. Em vez disso, elas te mantêm improdutivo. Portanto, você deve saber que nada disso vem de Deus, mas sim do diabo. Por exemplo, você acha que Deus te dará um destino e depois colocará medo em seu coração quanto ao cumprimento dele? Você acha que Deus lhe dará filhos para que você comece a se preocupar com eles? Você crê que Deus permitirá que você consiga aquela entrevista para depois te impedir de conseguir um emprego ou o contrato por causa de uma ansiedade? A resposta é não. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta tristeza, em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Jesus, falando sobre a questão dos medos, preocupações e ansiedade, disse em Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Qual é a maior vantagem dos que creem? Eles têm Deus. Porém, essa vantagem não vale nada se tudo que a pessoa faz é se agarrar aos seus medos e ansiedades sem confiar isso a Deus. Hoje eu quero te encorajar a abandonar esses medos. Lance eles aos pés do seu Pai Celestial, que se preocupa com você. Você não precisa se preocupar como isso vai acontecer. Tudo o que você precisa fazer é confiar nele o suficiente. Repare como você coloca suas roupas na máquina de lavar para centrifugar. Você não se preocupa com a forma como o processo de limpeza ocorre. Você não fica ansioso sobre a capacidade da máquina. Em vez disso, você vai fazer outras coisas, e quando chega a hora, vai buscar as roupas sem pensar duas vezes. Se podemos confiar em máquinas comuns, feitas por pessoas capazes de falhar, por que não podemos confiar em Deus, que não pode falhar? Seja encorajado hoje, meu amigo. Você tem uma vantagem. Com Deus ao seu lado, você tem um lugar seguro de refúgio e paz, onde você pode ir e deixar seus problemas e receber a paz e a alegria de Deus em seu coração. Não guarde seus medos por mais um dia. Deixe Deus tomar conta disso hoje, enquanto você fala com Ele em oração. Deus te abençoe.